Salve, salve galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? 3 de fevereiro de 2023, esse é o nosso vídeo semanal, tá, do Ibovespa. Eu vou tratar com vocês, lembrando que é um canal de estudos, tá, não é um canal de recomendação, e a gente utiliza aqui o indicador Ishimoku, tá, pessoal? A gente busca dar uma visão diferenciada, tá, da bolsa, aqui o indicador que a gente não é muito abordado no mercado brasileiro e muitas vezes ele é bem assertivo, tá, pessoal? Não é sempre, tá, não existe nada 100%, mas é bacana de a gente ter uma visão dele, tá? Quem quiser já deixa o like, se inscreve que diariamente a gente tem tido vídeos aí sobre o Ishimoku, tá, pessoal? Conforme eu tinha passado aí com vocês no Ibovespa, percebam, ele tinha fechado dentro das nuvens, tá? O Ishimoku é essa média rápida, a média verde, a média vinha, a média lenta e tem as nuvens, tá? Ele projeta as nuvens futuras, tá? As nuvens estão sempre na frente do preço, tá? E elas servem ou como uma região de resistência ou uma região de suporte, tá? Quando a gente tem um fechamento dentro das nuvens, é como se fosse um ponto de indecisão, tá? Via de regra, o indicador fala pra gente ficar de fora, tá? E a gente já tinha dado esse ponto de 111.200, tá? Porque ele veio o quê? Trabalhando nessa região aqui que tinha sido resistência em muitos momentos aqui do índice, tá, pessoal? Vou até voltar aqui para trás. Perceba essa região aqui, mais ou menos dos 115 até mais ou menos 120.751. Foi região de resistência aqui em outubro de novembro de 22. Foi resistência em março de 2022, tá? E aqui também a gente teve resistência em junho, maio de 21. Percebam como essa linha... Eu gosto de trabalhar com a ideia de região, tá, pessoal? Então eu marquei aqui essa linha, plotei um pouco para cima também para a gente ter uma ideia de região, tá, pessoal? Olha só, então ela vem servindo uma ideia de região, tá? De resistência. O ideal seria a gente fechar acima dessa linha preta, mas melhor ainda acima do topo anterior, tá? O topo anterior seria mais ou menos da casa dos 120.751. E conforme o que aconteceu, a gente não poderia fechar dentro dessa região. Eu tinha alertado ontem, tem vídeo meu aí, é só olhar, pessoal, não estou falando mentira, não sou eu que estou falando, é o gráfico, tá, pessoal? Fechamento dentro das nuvens, ó, não foi muito interessante, tá? E foi o que aconteceu hoje, queda de 1,47%, um dia bem ruim para a bolsa, né? Sexta-feira ruim, tá? E percebam também que ela perde a média lenta, tá, pessoal? Então a média lenta, ela estava aqui mais ou menos na região dos 109.343 pontos, tá, pessoal? Vou até marcar aqui pra gente, só pra a gente estudar essa linha também aqui no gráfico diário, tá? Percebam como ele praticamente ignorou, tá, pessoal? Pum, fechou para baixo, tá? Eu tem um vídeo mensal do Ibovespa, vale a pena dar uma olhada, tá, pessoal? Marquei uma região mágica de fevereiro, a gente não é interessante fechar abaixo dos 108 mil pontos, tá, pessoal? Ó, dando uma olhada aqui no diário, a gente tem uma pequena LTA aqui, né, de curto prazo. Começou a iniciar dezembro de 22, teve o fundo aqui, a gente ainda não perdeu esse fundo, tá, pessoal? E a gente tem também no diário, passando uma aritmética aqui, tá? Vamos ver se a semana que vem o índice segura aqui, tá? Mas eu já alerto que a gente fechou abaixo da média vinho, que não é uma coisa interessante, tá, pessoal? Eu tinha ainda falado com vocês, olha só, a nuvem aqui como serviu de resistência, né? E o ideal seria ela ter servido de suporte para fazer um pivô para cima, tá? Mas ele pegou e perdeu a média lenta também, tá, pessoal? Eu tinha alertado isso ontem aqui no canal. Agora vamos dar uma olhadinha no semanal, como que ficou o semanal do Ibovespa, para a gente ter uma noção um pouco melhor, tá? Do cenário semanal. Percebam como as resistências, tá? Ficam mais claras. Vou até tirar aqui a Chico Span, pessoal, para vocês poderem visualizar um pouco melhor. Deixa eu tirar essa linha do preço aqui, tá? Olha só, deixa eu tirar aqui também. Pronto. Olha aqui, ó. Resistência, olha só, onde ele veio fazer uma nova resistência aqui também, né? E percebam, olha só, a dificuldade, tá? Aqui. Semana passada também sentiu esse candle na área de resistência, tá perdendo a mínima, era uma probabilidade até de afundar mesmo, tá? Mas só que se tem uma boa notícia, percebam como, olha só, a nuvem servindo como resistência, tá? Então, no semanal, pessoal, a gente tem uma nuvem aqui servindo, como suporte, tá? Na região aqui, a nuvem estaria na região dos 108.447 pontos, tá, pessoal? Vou deixar aqui marcado 108.447, que a gente não gostaria de um fechamento abaixo desses 108 mil, tá, pessoal? Vou deixar aqui como uma linha até aqui tracejada, para ela ficar mais em evidência aqui pra gente, tá, pessoal? Aqui, tracejada, tá? Para esse ponto, é interessante a semana que vem a gente não ter fechamentos diários abaixo daqui, tá? E percebam como a média rápida, a verde-limão, também serviu como suporte. Olha, cravou praticamente a mínima do dia, tá, pessoal? Um fechamento dentro das nuvens, pessoal, seria um ponto de indecisão também no semanal, tá? Um ponto de equilíbrio que não é onde nem compradores nem vendedores estão vencendo, tá? Então, essa força do mercado. Então, assim, ficaria um cenário também de decisão no semanal e não é que a gente gostaria de ver, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha rapidinho no mensal também,
Deixa eu ver o que aconteceu aqui com desse acordo, desse fechamento, tá? Percebam, olha só, tem muitas linhas aqui, vou apagar essa 111, porque agora não precisa mais dela, tá? Mas percebam, olha só, no mensal a gente percebe que essa região realmente vem servindo, ó, região de resistência, tá, pessoal? Senti um pouco certo de euforia aí nos últimos dias da bolsa, mas é importante nos tempos maiores, né, pessoal? Porque não adianta ela chega aqui, tá chegando nesse ponto e tá servindo de resistência, tá? A gente não gostaria de renovação de fundo também. Vamos trabalhar aqui essa ideia que a gente falou aqui, olha só. Topo, fundo mais baixo, desculpa, fundo mais baixo em relação a esse fundo aqui, tá? De fevereiro de 21. Então, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, ele não renova o topo aqui também, fundo mais baixo, topo mais baixo, mas percebam o que acontece. Esse candle aqui de dezembro de 22, ele acabou salvando, tá, uma possível renovação de fundo, tá? A mensal aqui, ó, olha só, a aritmética de 50, tá? No gráfico mensal foi o que segurou, tá? Mas exige um pouco de atenção. Seria interessante um fechamento acima, tá? Dessa região aqui, desse topo de 120.751, tá, pessoal? Até eu vou apagar o outro, porque eu acredito que no momento esse é o mais importante aqui, tá, pra gente, tá? A gente vê algum fechamento mensal ou semanal acima dessa região, tá? Mas enquanto isso, o Ibovespa, desde junho de 2021, ele tem uma figura um pouco baixista, né, pessoal? É lógico que no longo prazo, olha só, se a gente for ver o longo prazo do Ibovespa, isso aqui não é uma figura baixista, né, pessoal, tá? Olha só, desde praticamente 2016, olha só. A média de 200 trabalhando abaixo do mensal também, a média de 80, tá? A média de 50 também aqui voltou a trabalhar abaixo do preço, tá? É óbvio que no longo prazo ainda sem grandes mudanças no cenário, mas a gente está tratando de um prazo um pouco menor, a gente está com uma dificuldade, tá? De romper o topo histórico e também de romper essa região aqui. Então, sempre muita cautela, tá? Sempre tenham gerenciamento de stop, tá? Gerenciem o risco para vocês continuarem vivos na bolsa, tá? Lembrando que é um canal só de estudo, tá? E peço para se inscrever e deixar o like aí para quem achou que as informações do vídeo foram úteis, tá? Podem deixar comentários e sugestões e até uma próxima.